Questão 20. O administrador de um fundo de investimentos 555, a ICVM 555, é responsável por, letra A, registrar o fundo na CVM, letra B, gerir os investimentos do fundo, letra C, captar recursos de investidores, letra D, distribuir as informações financeiras do fundo. Galera, pensa aí, responde. Aqui a gente já começa a entrar em fundos de investimentos, que é um módulo bem cobrado na CPA 10. E assim, eu diria mais, tá? Não é só CPA 10, não. Se você quer passar em CPA 10, quer passar em CPA 20, quer passar em CEA, quer passar até em CGA e tudo mais aí, você tem que dominar fundos de investimento. Você pode estar estudando aí para o CPA 20 ou para o CEA. E tá aqui na live agora ou assistir a live gravada. Então, assim, esse tipo de questão aqui, por exemplo, é um tipo de questão que você não pode errar, porque tem outras questões mais complexas de fundo de investimento. Então, vamos ver aí, o administrador de um fundo de investimento é responsável pelo quê? Registrar o fundo na CVM, né? Então, ele vai registrar o fundo. Ele vai gerir os investimentos do fundo? Não. Quem faz isso é o gestor. Ele vai captar recursos de investidores? Não. Quem capta recursos, galera? Distribuidor. Quando você vai ao banco e a pessoa fala assim, melhor, quando uma pessoa vai ao banco e você que está aqui estudando para tirar certificação, oferece um fundo de investimento em renda fixa ou um fundo de investimento em renda variável para alguém, você, representando a instituição financeira, você está sendo o distribuidor. Então, você está captando recursos. Distribuir informações financeiras do fundo. Não. Quem também, de certa forma, cuida aí das informações financeiras não é o administrador, tá? Tenta ligar essas questões que a Ambima pede ao administrador ao nome, administrador. O que o administrador faz? Ele administra. É idiota falar isso. Ai, Sidney, o que o administrador faz? Ele administra. Mas é isso. Quem administra faz o quê? Cuida de parte burocrática. Então, vamos supor, você trabalha numa instituição financeira, no banco, você trabalha no caixa, você fica lá atendendo cliente, recebendo pagamento, etc. Quem trabalha no administrativo faz o quê? Fica fazendo a parte chata, a parte burocrática, de administração, fica cuidando de documento, cuida de admissão, demissão de pessoal, paga benefício, faz a parte burocrática, administra, faz a parte chata. Então, quando falar em administrador, pense em administração, o que envolve a burocracia do fundo, com documentação, regularização, todas essas coisas, tá ok? 21. Os ativos em que um fundo de investimento investe são considerados propriedade então, de quem são os ativos que o fundo de investimento investe? Letra A, do banco administrador. Letra B, dos cotistas. Letra C, do custodiante. E letra D, do gestor. Então, a quem pertence os ativos de um fundo de investimento? Dos cotistas. É isso mesmo. Quando os cotistas investem no fundo de investimento, eles são donos do patrimônio do fundo. Qual que é a exceção? Existe uma exceção à regra. A exceção é o seguinte, esse fundo é fundo de investimento. No fundo de investimento, os ativos do fundo, comprou CDB, comprou LCI, LCA, Tesouro Direto, títulos públicos federais, né? Comprou ações, não interessa. No fundo de investimento, aqueles ativos pertencem ao cotista na proporção que ele investiu. Então, tem um fundo que tem um patrimônio de, vou colocar abaixo, tem um patrimônio de R$1.000. E você tem 10% desse fundo, que seria R$100, né? R$1.000 o patrimônio, 10% R$1.000, 10% R$100. Então, você tem 10% desse fundo. Todos esses R$1.000 pertencem aos cotistas, na proporção do investimento. Ou seja, o patrimônio é R$1.000, mas você é dono de todos os R$1.000? Não, você tem 10%, então você é dono de 10% do patrimônio. Pertence a você. Qual que é a exceção? Fundo de investimento imobiliário. No fundo de investimento imobiliário, o que o fundo de investimento imobiliário detém? Ele detém imóveis ou títulos de dívida ligados a imóveis. Então,
os fundos de investimento imobiliário, eles não o cotista não é dono do imóvel. Eu investi num fundo imobiliário, eu não mando naquele imóvel. Eu não posso simplesmente falar assim, investi num fundo imobiliário, ele tem um prédio, beleza. Você pode chegar metendo o pezão na porta, pá, é meu esse prédio. Vou entrar, sentar nesse sofazão aqui e vou ficar relaxado. Não pode, não é seu o prédio. Você só é cotista do fundo. Mas nos fundos de investimentos normais, você é dono do patrimônio na proporção em que você investiu. Questão 22. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia se A. Ocorrer desvalorização do fundo, B. Ocorrer desvalorização dos ativos do fundo, letra C. Houver mais resgates do que aplicações, e D. Houver mais aplicações do que resgates. E aí, quando é que vai diminuir as cotas de investimentos de um fundo, hein, galera? Vamos lá? Marcar aí? Pronto. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em um determinado dia se houver mais resgates do que aplicações. Então, deu a louca no mercado, todo mundo tá descabelando. Lembra lá do Joelis Day, ou aí na crise aí, com o auge da pandemia, meus investimentos, vou resgatar tudo, vou colocar debaixo do colchão. Não faça isso, tá? Então, tá resgatando ali, o que vai acontecer com as cotas do fundo? Vai diminuir, né? Porque se os cotistas compram participação no fundo, eles têm as cotas dos fundos, você tem lá, vamos supor, você tem 10 mil cotas de um fundo, e o mercado está em pânico, você fala assim, opa, vou tirar meu dinheiro desse trem. Aí você vende suas 10 mil cotas, o fundo tem 10 mil cotas a menos, né? 23. O número de cotas que o investidor possui em um fundo de investimento diminui quando? Letra A. Ocorre desvalorização do fundo. Letra B. Houve recolhimento de imposto de renda na forma de come-cotas. Letra C. Ocorre desvalorização dos ativos do fundo. E letra D. Se ele fizer mais aplicações do que resgates. E aí, galera, o que vocês marcam aí na questão 23? Vamos lá? Houver recolhimento de imposto de renda na forma de come-cotas. Lembra daquele Pac-Man, aquele bonequinho antigamente? Era linha, ele é só a carinha, aí vai comendo assim o caminho no jogo do videogame? Então, vai comendo, come-cotas. É isso aí. Então, o número de cotas do investidor vai diminuir quando tem o come-cotas, né? E o que é o come-cotas? É a antecipação do imposto de renda. No fundo de investimento, como assim não tem um prazo para a pessoa sair, na maioria dos fundos, o governo adota a estratégia de come-cotas para recolher o imposto de renda antecipadamente. E o come-cota come a cota, então a sua cota vai diminuir. Então, é isso aí. 24. A barreira de informação é utilizada para A. Evitar possíveis conflitos de interesse entre o banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. Letra B. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações do administrador desse fundo. Letra C. Preservar as informações cadastrais dos cotistas, evitando que um cotista tenha acesso a informações de outro cotista do mesmo fundo. Ou letra D. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações de empresas analisadas pelas corretoras de valores. O que você marca aí na 24, letra A? Vamos lá? Letra B, né? Evitar conflito de interesse entre o banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. Quando falar em conflito de interesses, evitar o conflito de interesses, lembra da palavra mágica, o nome mágico, muralha da China, ou, como é colocado na prova, Chinese Wall, que é para fazer essa segregação aí de conflitos de interesses, beleza? Chegamos aí, então, à metade. Tem pouco mais de uma hora fazendo aqui o simulado, mas parando, conversando aí com vocês do outro lado. Nós estamos aí na metade do simulado já. Você vê que é tranquilo, dá para fazer a prova em 2 horas, principalmente se preparando bem aqui conosco. O gestor de um fundo de investimento é responsável por,
Letra A, captar recursos de investidores. Letra B, distribuir as informações financeiras do fundo. Letra C, comprar e vender os ativos do fundo. Ou letra D, contratar uma empresa de auditoria independente para o fundo. E aí, o que compete ao gestor do fundo? O que ele tem que fazer? Vamos lá? Comprar e vender os ativos do fundo, né? Essa é a obrigação do gestor do fundo de investimento. É o gestor quem vai comprar e quem vai vender ativos. Então, quando falar em obrigação, responsabilidade do gestor, a principal a que ele mais faz é comprar e vender ativos do fundo, tá bom? 26. Um investidor solicitou o resgate de suas cotas antes de transcorridos 60 dias de sua aplicação e perdeu a rentabilidade acumulada. Essa característica é de um fundo, letra A, com carência, letra B, sem carência, letra C, fechado, ou letra D, isso é um fundo exclusivo. O que você marca aí? Vamos lá? Com carência, né? Porque se você investiu num fundo que tem carência para você sair, e você sair antes, você pode sofrer um pênalti, como diz aí o mercado, né? Você pode ser penalizado, você pode ter impactado aí a sua rentabilidade, a rentabilidade que o fundo rendeu naquele período, ou você pode ter que pagar uma taxa para poder sair antes do que o fundo prevê, tá bom? 27. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D+0 e data para o pagamento do resgate em D+3. Nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota que servirá de base para o pagamento realizado é: letra A, no dia seguinte; letra B, após 3 dias úteis; letra C, após 4 dias úteis; ou letra D, no mesmo dia. Então, o que vocês marcam aí? Beber uma água e marquem aí. No mesmo dia, né? Por que no mesmo dia? D+0. Considerando um fundo com data de conversão de cotas em D+0, ou seja, no mesmo dia, e a data para pagamento do resgate em D+3, a cota que servirá de base para o pagamento é realizado em D+0. D+0 geralmente é característica de fundo com alta liquidez, né? Você solicita o resgate no dia, e na mesma hora cai na sua conta. Então, geralmente são fundos DI que são indicados aí para reserva de emergência, não é isso? Vamos lá, então. Questão 29. Considerando um fundo com data de conversão de cotas em D+1 e data para pagamento do resgate em D+4, nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota, que servirá de base para o pagamento, é realizado em letra A, dia seguinte; letra B, mesmo dia; letra C, 3 dias úteis após a conversão das cotas; ou D, 4 dias úteis após a conversão das cotas. O que você marca aí? Certificado, certificada? Vamos lá? No dia seguinte. Então, é o seguinte, galera. Eu falei no dia seguinte, falando o seguinte. Considerando, né, o dia D, é o dia de solicitação do resgate. É o dia de solicitação do resgate. Para este exemplo, o cálculo do valor das cotas vai ser realizado no dia seguinte, realização em D+1. Beleza? Vamos lá, eu parei em qual questão, então? Questão 30. Para atender às solicitações de resgates que ocorrem em determinado dia, o gestor de um fundo de investimento, letra A, vai comprar ativos, ou seja, comprará ativos; letra B, venderá ativos; ou letra C, venderá a rede dos ativos; letra D, tomará empréstimo para o fundo. E aí, o que vocês vão marcar aí na letra
na questão 30. 3, 2, 1. Venderá ativos, né? Para atender a solicitação de resgate que ocorre em determinado dia, o gestor de um fundo de investimento, o que ele tem que fazer? Tem que vender ativo. Então, se ele está recebendo solicitação de resgate, seu dinheiro está investido no fundo, você quer resgatar, vou resgatar meu dinheiro, vou resgatar dinheiro, e aí o gestor não tem dinheiro em caixa, vai vender os ativos. Tem lá título público federal, vende título público federal, recebe dinheiro e paga o cotista. Ô, Iago, tô vendo aqui sua pergunta. É isso mesmo, viu? 3 dias úteis. Você tá certinho, viu? Qualquer dúvida você pode mandar no chat aí, viu, Iago? Tô vendo aqui, tá certinho. Mas você perguntou aqui. Mas e a resposta 3 dias úteis, né? 3 dias úteis, tá bom? Questão 31. Um cotista deseja transformar suas cotas de um fundo de investimentos em recursos financeiros. Para isso, deverá vendê-las a outro investidor interessado por meio de uma negociação em mercado organizado. Essa é uma característica de fundos: A, com carência, B, exclusivo, C, fechado, ou letra D, isso é um fundo aberto. Qual que é, galera? Questão 31. Vamos lá? É um fundo fechado, né? O fundo fechado, a diferença para o fundo aberto, qual que é a diferença para o fundo aberto? O fundo aberto está aberto. Você sai a hora que você quiser. Se o fundo é aberto, você entra, sai a hora que você quiser. Imagina aí uma porta que está aberta. Você está com a porta aí, às vezes você está vendo a live no quarto, e a porta do seu quarto está aberta, por exemplo. Você entra e sai pela porta a hora que você quiser. Mas, se a porta estiver fechada, estiver trancada, e você estiver sem a chave, você não vai entrar e sair a hora que você quiser. Você vai sair a hora que alguém ir lá e abrir a porta, alguma coisa assim. Entendeu? Então, isso é uma característica de fundo fechado. Geralmente, no fundo fechado, para que você se desfaça das suas cotas, você tem que vender essa cota para outro investidor. É a única maneira de você sair, de você retirar o seu investimento de um fundo fechado. Tá ok? 32. Uma das vantagens de investir em fundos de investimento é, letra A, retorno superior ao do Tesouro Direto e mesma tributação. Letra B, menor risco do que na poupança. Letra C, possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Ou letra D, isenção de IOF no resgate. E aí, galera, qual que é a resposta aí para a questão 32? Vamos lá? Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Exatamente. Por que não poderia ser, por exemplo, retorno superior ao Tesouro Direto e mesma tributação? Não, a gente não tem como garantir retorno para começar, não tem como garantir retorno de investimento. E por que não é a mesma tributação? Porque quando a gente fala de fundo de investimento, podem existir várias categorias de fundo de investimento. Tem fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento multimercado, fundo de investimento de ação, tem ETF, tem fundo de investimento no exterior, e cada fundo de investimento ou cada categoria de fundo de investimento tem aí tributação específica. Por exemplo, geralmente o Tesouro Direto obedece qual tabela de tributação? Tabela regressiva de imposto de renda, do imposto de renda para a renda fixa. Agora, por exemplo, um fundo de investimentos em ações, ele não obedece à tabela regressiva de tributação de imposto de renda fixa, né? Ele tem uma tabela, ele tem uma alíquota diferente. Então, por isso que não é. Menor risco do que na poupança? Não, se a gente fosse fazer essa análise de quem oferece menor risco, poupança ou fundos de investimentos, a gente vai ver que a poupança, ela é um investimento de renda fixa e ela, em teoria, ela tem um risco menor do que os fundos de investimentos, principalmente se você tomar poupança e um fundo de ações, por exemplo, que oscila muito mais. Os ativos do fundo oscilam muito e a rentabilidade do fundo também. Então, não é isso. Então, letra D, isenção de IOF no resgate. Não, também não. O que acontece aqui?
qual que é o único fundo de investimento que não é cobrado IOF? Ações. Então, se você investir em um fundo de ações, você pode ficar um dia ou 10 anos. Você não vai pagar IOF. Agora, se você investir, por exemplo, num fundo de renda fixa, fundo de investimento em renda fixa, se você ficar ali até o 28º dia, porque tem a regra de tributação, né? Tem que ficar 29 dias. A partir do 30º dia, você não vai pagar mais IOF, mas num fundo de investimento em renda fixa, por exemplo, vai ter a cobrança de IOF. Agora, no fundo de investimento em ações, não. Então, não é isso. Agora, qual que se aplica a todas as categorias de fundo de investimento? Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Exatamente isso, né? Porque uma coisa é você ir, por exemplo, no mercado de ações e comprar uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, por exemplo. Outra coisa é você investir num fundo de ações que lá, dentro da carteira do fundo, ele tem ações da Vale, Petrobras, Itaú, Itaúsa, Bradesco, Santander, e ele tem ações da Minerva, tem ações da JBS, e por aí vai. Então, você, ao investir em um fundo de investimento, você minimiza o seu risco de investimento aplicando baixo. Por que aplicando baixo? Tem fundo de investimento que você consegue comprar a cota desse fundo aí com R$1. Parece absurdo, mas você consegue aplicar R$1 em fundo de investimento, aplicando muito pouco dinheiro e tendo uma diversificação interessante. 33. Um investidor decidiu investir em um fundo de investimento renda fixa, que aloca seus recursos em debêntures de diversos emissores e prazos, em vez de aplicar numa única debênture de uma empresa. Nesse caso, ao aplicar nesse fundo, o investidor beneficiou-se de A, da alavancagem do fundo, B, da garantia de rentabilidade superior do fundo, letra C, da isenção de imposto de renda ao investir no fundo, ou letra D, de um risco menor em função da diversificação do fundo. Qual que é a resposta, galera? De um risco menor em função da diversificação do fundo. Vou voltar aqui. Olha aqui. Questão 32. Uma das vantagens de investir em um fundo de investimento é possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. E aí, o que a questão fala aqui? Que o investidor investiu em um fundo de investimento em renda fixa que investe em quê? Debêntures de diversos emissores, ou seja, tem um fundo de investimento que compra debêntures de várias empresas, Vale, Petrobras, Itaú, Localiza, Unidas, compra aí debêntures de todas essas empresas. Ele optou em investir nesse fundo, ao invés de ele ir lá e comprar uma ação, uma só debênture da Vale. Nesse caso, ao aplicar nesse fundo, o investidor beneficiou-se de quê? De um risco menor em função da diversificação do fundo. Porque dentro do fundo tem debêntures da Vale, da Petrobras, da Localiza, da Unidas, da Minerva, tem debêntures ali de várias empresas, 5, 10, 20 empresas. E se ele fosse comprar sozinho, ele ia comprar uma debênture da Vale. Então, uma debênture da Vale representa muito mais risco para ele do que ele investir num fundo que tem 20 debêntures na carteira. Questão 34. Em fundos de investimento, 555, além de variedade, conveniência e equidade no tratamento aos cotistas, inclui-se, entre outros aspectos, letra A, a liquidez, letra B, garantia de rentabilidade, letra C, garantia do recurso investido e letra D, garantia do fundo garantidor de crédito. Então, galera, qual é a questão que vocês... Qual é, né, a alternativa? Vamos lá? Letra A, né? Em fundo de investimento, 555, além da variedade que a gente viu nas outras duas questões anteriores, conveniência e equidade no tratamento aos cotistas, inclui-se outros aspectos positivos, liquidez. O fundo negocia bastante. Por que não é a letra B? Porque não tem garantia de rentabilidade. Tanto é que quando pega-se um documento de um fundo de investimento, vai estar lá na lâmina e tal, vai estar lá escrito assim, ó,
garantia passada não é garantia, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Todos os fundos de investimentos têm que ter no seu material publicitário essa frase, é uma exigência da Anbima. Garantia de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Garantia do recurso investido? Não, não tem garantia nenhuma. O fundo pode perder dinheiro, se for, por exemplo, um fundo que opera alavancado, ou seja, o que é um fundo que opera alavancado? Um fundo que contrai dívida para poder investir mais. O fundo tem um patrimônio líquido de 100 milhões de reais, e aí o gestor, que é quem cuida da compra e venda dos ativos, analisa que se ele pegar mais 100 milhões emprestado, ele vai conseguir comprar muito mais ativos e gerar muito mais valor, gerar muito mais rentabilidade para o fundo. Se ele pega 100 milhões, ele tinha 100 milhões, pegou mais 100 milhões emprestado, ele tem 200 milhões. E aí ele investe todo esse dinheiro no mercado financeiro, vamos supor, compra ações, e aí dá um crash, né? O mercado cai, igual caiu aí por causa da pandemia, ou no Wesley Day, e aí o mercado cai e esse gestor perde ali 150 milhões de reais. Ou seja, que garantia de rentabilidade que teve? Nenhuma. Garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC? Não. FGC é ligado a banco, instituição financeira. Então, assim, se o FGC é ligado a banco, é um fundo, é uma espécie de seguro dos bancos, é uma espécie de seguro que os bancos fazem, por que é que o banco vai cobrir prejuízo de fundo de investimento? Não faz sentido. Então, não tem fundo de investimento nenhum, absolutamente fundo de investimento nenhum, tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá ok? Tá o link do nosso canal no WhatsApp, tá o nosso Telegram, na descrição aí do vídeo tem o Telegram para todos os grupos, tem aqui o nosso TF, certificação, nosso Instagram, também o link está aí na descrição do vídeo. Se você não está nos seguindo no Instagram e quer ser aprovado na CPA 10, na CPA 20, no CEA, começa a seguir a gente lá no Instagram, entra nos nossos grupos de WhatsApp, entre no nosso grupo aí, nossos grupos do Telegram, a gente tem grupos separados por certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, então entra lá nesses grupos, vem bater um papo com a gente, se tiver dúvida, vem tirar com a gente, e se você quer ser aprovado, você está no lugar certo, você está no canal certo.